O poder da palavra número 4. Oração e prece. Prece é o mesmo que oração. A palavra prece, no dicionário, é oração, súplica mística, pedido instante. A palavra oração é prece, conjunto de palavras que expressam um pensamento completo, obra de eloquência para ser pronunciada em público, discurso, sermão, elevação da alma a Deus e vocação dirigida a Deus ou aos santos. Ao contrário do que muitos pensam, oração e reza não são a mesma coisa, como veremos em um próximo vídeo sobre o poder da palavra. A prece ou oração é o motivo do pedido de intercessão, o texto ou a razão para a invocação. Vejam que não existe oração sem invocação inicial. Quem chama um ser espiritual diz por que o chamou. Procure ser específico em sua oração. A mensagem tem de ser completa e precisa ter começo, meio e fim. A oração, ou prece, é a razão pela qual nos comunicamos com elevados seres do plano etéreo, assim como Jesus, Gautama Buda, Maria Santíssima, Arcanjo Miguel e Saint Germain, entre outros. É nesta hora que devemos mostrar do fundo da nossa alma, do âmago de nossas emoções, a razão para estarmos nos dirigindo a seres tão evoluídos. É aqui que se entende o porquê de Jesus nos ensinar a não nos dirigirmos ao Pai em vão. Precisamos falar com razão e emoção. Obviamente, aqui quando falamos nos mestres, estamos também falando em Deus. Toda a hierarquia divina, desde Deus Pai até o menor dos anjos, nós utilizamos então a oração. Como orar? Como fazer uma prece? Primeiro, a oração também necessita de uma invocação. Precisamos invocar o ser espiritual para ouvir a nossa prece. Confira a aula sobre invocação e decreto. Segundo, medite antes de invocar um ser espiritual. É na oração ou prece que explicamos a Deus, Elohim, mestres ascensos e arcanjos o porquê de precisarmos invocá-los. É a hora de conversarmos com o nosso mestre escolhido e explicarmos a ele por que necessitamos de sua intercessão em nossas vidas, ou na de nossos irmãos. Terceiro, lembre-se de ser específico ao detalhar toda a situação. Faça uma lista de coisas que está pedindo, enumerando-as por ordem de importância. É como se você fosse falar com o presidente do seu país ou da empresa onde você trabalha. Não podemos banalizar nossa conversa com os mestres. A hierarquia existe e eles são superiores. Precisamos aprender a tratá-los com reverência, respeito e adoração. Nós queremos chegar a ser como eles. Estamos nos espelhando naqueles que já venceram as barreiras no caminho. Seja sempre específico. Precisamos frisar bem isso, temos que ser específicos. Se você quer ajuda para passar em uma prova na faculdade, diga todos os detalhes. Onde vai se realizar, a que horas, em que local, em que data, o nome do professor, a matéria. Seja o mais específico possível. Se quer uma bênção para uma cirurgia, explique os detalhes e quem vai ser operado, diga o nome do hospital, o endereço, o nome completo do médico, a hora da operação e tudo o que puder lembrar. Durante a oração, falamos com os mestres assim como falaríamos com qualquer pessoa. Quanto mais detalhes, melhor. Mesmo que o mestre saiba exatamente o que você quer dizer, a lei exige que você seja o mais específico possível. Quarto, procure visualizar o que está pedindo. Imagine a sua vitória, a conclusão do que está pedindo.
Sua visualização aumenta consideravelmente a sua chance de ser atendido com mais rapidez e qualidade. Se você estiver fazendo uma viagem, peça detalhadamente que São Miguel o leve de um lugar para o outro com toda a segurança. Enquanto isso, visualize a sua chegada no destino. Falaremos sobre visualização em outra aula. A oração é o amor divino em ação, a compaixão, o servir. Ao orar, o indivíduo deve falar sempre a verdade, mentir jamais. A sinceridade e a necessidade devem mover a sua oração. Você pode e deve orar pelo próximo e também pedir por oração. Deus espera que oremos uns pelos outros. Quando pedir por algo para você, inclua em suas orações todos aqueles que também precisam da mesma oração. Vou dar um exemplo para vocês. Sempre que eu vou para a estrada e eu peço proteção para mim, para o meu carro e para as pessoas que estão comigo, para que possamos fazer uma viagem desta cidade até a outra, eu peço também por todos os filhos de Deus que estão, como eu, utilizando aquela estrada para percorrer essas duas cidades. Se eu peço a cura de uma doença para mim ou para alguém, eu peço para todos aqueles que estão sofrendo da mesma doença. Ocorre que, quando nós aumentamos a nossa oração, incluindo outras pessoas que estejam sofrendo com o mesmo problema e precisando da mesma solução, a nossa oração ganha poder, porque nós estamos pedindo muito mais energia do que aquela que vai nos servir. E, obviamente, quando Deus responde às nossas orações, Ele responde através do nosso chakra do coração. O caminho, a porta para descer a energia em resposta à nossa oração é o chakra do coração. É por isso que, depois de orar, temos que manter o sentimento de fé, de confiança, de esperança, porque no momento em que sentimos uma dúvida, o coração se fecha e a luz para de fluir. Agora vamos ler um texto de Elizabeth Clare Prophet, mensageira da Grande Fraternidade Branca na escola The Summit Lighthouse. Para quem não sabe, ela já não está entre nós. Já fez sua passagem. Ela hoje é a Mestra Ascensa Gurumá. Título: Use orações para contatar os arcanjos, os anjos e os mestres ascensos. Aqui neste título, obviamente, ela não quer dizer que você não pode usar orações para contatar a Deus. Apenas no texto ela está enfatizando um encontro com os arcanjos, os anjos e os mestres. Abre aspas. O maior número de estudos sugerem que a oração pode fazer milagres. Na verdade, desde há milhares de anos que, intuitivamente e por experiência própria, as pessoas chegaram à mesma conclusão. Na Bíblia, em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, encontramos uma das referências à eficácia da oração. Aqui, lembrando a todos, a Bíblia que os mestres ascensos indicam é a King James. Mas o que é uma oração? Uma oração é uma petição devota dirigida a Deus. É uma comunhão espiritual com Deus e as hostes celestiais, como, por exemplo, numa súplica, ação de graças, adoração ou confissão, uma fórmula ou sequência de palavras usadas na oração ou indicadas para esse efeito, petição, rogo. É, no fundo, o meio de ligação entre o nosso plano físico e outros planos de existência. Os anjos existem, os arcanjos existem, os mestres ascensos existem, só que todos existem numa dimensão e frequência mais alta e diferente da nossa. Aqui um comentário. Sabemos que pessoas utilizam também as orações para se comunicar e pedir as coisas para entidades do astral. Nós realmente desencorajamos este ato. Quem realmente pode mudar a nossa vida para melhor,
fazer a diferença em nossas vidas são aquelas almas elevadas do plano etéreo, como os mestres ascensos, os arcanjos, os Elohim de Deus. Continuando, quando fazemos uma oração sincera e com devoção, abrimos uma porta entre o nosso plano e o deles, e é por esse canal que fica aberto enquanto oramos que eles podem estar conosco e derramar a sua luz sobre nós. E é dessa forma que nós os contatamos e eles podem nos ajudar melhor. A oração em voz alta é mais eficaz do que a oração silenciosa. Tanto os arcanjos como os anjos já atenderam às nossas orações silenciosas e aos nossos desejos do coração. Mas você obterá uma resposta muito mais poderosa se fizer a oração em voz alta. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3, está escrito, abre aspas, e disse Deus, haja luz, fecha aspas. É desta forma que Deus começa o processo de criação do universo. A Bíblia começou assim, talvez para nos dar o exemplo de que, se queremos ser co-criadores com Deus, também devemos usar a fala. Estamos, portanto, falando do poder do som. Todos nós já notamos o poder de certas músicas para nos afetar, quer positiva, quer negativamente. Através do som, podemos criar mudanças no plano físico. Podemos afetar a saúde dos nossos ouvidos ou partir um copo de cristal, por exemplo. Há muitos séculos que os místicos dizem que o som cria a matéria. O som é a energia da criação e que tudo no universo, desde uma estrela à menor flor, são coagulações do som. Aqui um comentário, um místico é alguém que procura contato com Deus e o mundo espiritual. Mas o som pelo qual tudo é criado não é qualquer som, é a palavra de Deus. Vemos assim que os místicos hindus, budistas e judeus acreditam que esta palavra cria e penetra tudo o que existe. A palavra é, assim, a força criativa mais poderosa no universo. Místicos do Ocidente têm conseguido ligar-se a esta força e a este poder de criar e tornaram-se grandes iluminados, repetindo nomes de Deus e mantras em voz alta. Mantras são palavras ou combinações de palavras sagradas, frequentemente em sânscrito, que são recitadas ou cantadas a fim de intensificar a ação do Espírito de Deus no homem. Os mantras do Oriente, entoações sagradas, são uma tradição com centenas de milhares de anos, que vem dos sacerdotes e sacerdotisas da Lemúria. Vemos assim que a oração falada é central em muitas religiões mundiais. Orações em voz alta e cantadas são feitas em muitas igrejas, mesquitas e templos ao redor do mundo inteiro. Cristãos entoam o Pai Nosso e a Ave Maria em voz alta e cantam também lindíssimas canções a Jesus e a Nossa Senhora. E budistas tibetanos recitam o Om Mani Padme Hum, por exemplo. Mensageira Elizabeth Clare Prophet. Maravilhoso, este é um assunto muito importante para aqueles que querem começar a abrir um contato com um nível mais elevado de espiritualidade. Essa é a razão número 1 do nosso grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Levar o estudante, o buscador da luz, a conseguir uma comunhão maior com Deus e os mestres ascensos, os Elohim e os arcanjos de Deus. Participe do nosso grupo de estudos nos endereços vitoriasempre.com.br, onde temos os nossos rituais, mestreamoria.com.br, onde você pode encontrar mais de 190 horas de aulas gravadas, e grandefraternidadebranca.com.br, onde está a página principal, com muitas outras formas de estudo para vocês. Vitória sempre na luz de Deus.